Olá, Giovana. Dê um ok aí se estiver me escutando bem. Tá ouvindo um sonzinho de Chico Sainz? Alô, Pati, boa tarde, querida. Seja bem-vinda. Ana Luísa, seja bem-vinda. Professor, grande mestre. Grande mestre. Já tô mandando aquele convite para você. Vitor. Deixa, Alô, meu querido. deixa eu só posicionar direitinho Como é que aqui. tá, mestre? Tá me escutando bem daí? Tô sim, só tô posicionando direitinho aqui a Tranquilo, tranquilo. Quem estiver escutando o Chico Sainz, daí dá um ok, tá certo? Da lama ao caos. Chico Sainz. essa música é um ícone, né? Um ícone Lembra o demais. nosso grande mestre Josué. Josué de Josué Castro, de Castro. verdade. Inclusive a graduação praticamente toda com base nele, né? Josué de Castro é um cara fenomenal. É mesmo, cara. Toda a graduação. Gabriela entrando agora. É verdade. Meunice. Meunice. Um alô para vocês que estão entrando agora. Bom, para quem está entrando agora e não conhece, escutem daí, tá? João Marcelo Mendes, grande professor, mestre. Saúde para você, meu irmão. Marcelo, tá escutando o Chico Sainz daí, cara? Boa tarde, meu querido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Minha gente, vamos aquecer, não é? Tem algumas pessoas entrando aí. Alisson, tá? Boa tarde para todos vocês, as pessoas que estão entrando na nossa sala, nesse bate-papo. Só para aquecimento, professor Eli Anderson, o nosso tema é pandemia, desigualdade e desnutrição. Vou repetir, tá? Pandemia, desigualdade e desnutrição. E todas as vezes, Eli Anderson, antes da gente começar essas conversas aqui pelo Instagram, a gente tem que fazer uma apresentação, né? A apresentação dos convidados. Então, se você me der as honras, eu quero falar um pouco sobre a sua trajetória de vida, tá certo? Aparecida, Certo. a nossa gestora, né, diretora do Eremon Senhor João Rodrigues de Carvalho, quer que eu lembre, relembre, reforce que você foi membro da nossa escola, que você passou por lá, e certamente ela faz isso, meu irmão, porque ela tem muito orgulho de você, tá? Todos nós sentimos muito orgulho de você. E a gente, assim, se sente muito feliz em agora tê-lo como um colega de trabalho e de altíssimo nível. Bom, É mas verdade. para quem não conhece o nosso querido Eli Anderson é professor de biologia, professor dos bons, professor daqueles de cursinho extremamente dinâmicos, tá? Ele é graduado em nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduado em nutrição esportiva, não sabia disso, para mim é uma Uhum. novidade, e pós-graduando em transtornos alimentares. Meu irmão, onde é que tu arranja tanto tempo para estudar, cara? Rapaz, é viver de estudar, né? A gente vive de estudar. Educação, a Não pode. verdade é sempre eterno, né? Aprender é uma coisa que uma das poucas coisas que nunca vai perder fazendo. A gente nunca deixa de ganhar alguma coisa que estuda, sabe? E ainda tem muita Uhum. coisa para estudar. Muito bom, continue firme. Você agora serve de inspiração para muitos jovens aí de escada, tá certo?
muita gente dessa geração pós Eli Anderson te vê como um norte, como um caminho a ser seguido. Olha, agradecendo aí a presença das pessoas que estão entrando. Bom, minha gente, só reforçando mais uma vez o nosso tema é pandemia, desigualdade e desnutrição. José Gabriel acabou de entrar, Vera Lúcia mandou uma saudação para todos nós aqui. E aí nós fizemos, Eli Anderson, um Aham. roteiro da nossa conversa, eu mandei para você, mas antes de lhe fazer a primeira pergunta, eu quero lhe trazer uns dados de hoje para você e para as pessoas que estão na nossa sala aqui, tá certo? Dados sobre a pandemia em nível global, sobre o Covid. Eu não consigo aceitar como normalidade esse número de mortes, esse número exagerado de contaminação. Eu não consigo. Eu lembro que o ano passado, 300 pessoas morreram lá em Minas. Né? Não sei se você lembra com aquele acidente lá da Vale do Rio Doce. 300 famílias sofrendo. E o Brasil sofrendo junto com 300 famílias, aproximadamente. Vamos ver agora com a pandemia. Meu querido, no mundo, hoje, dados atualizados, 10.302.867 casos de contaminação. De contaminação. E, infelizmente, vieram a óbito mais de 500.000 de pessoas. Ultrapassamos aí, cara, as 500 mil mortes são exatamente 505.518 famílias sofrendo, sentindo a perda dos seus entes queridos. Nos Estados Unidos, que é o campeão hoje, campeão mundial de contaminação e de mortes, 2.638.086 casos, e de falecimentos, 128.103. Altíssimo, altíssimo índice. Chegando ao Brasil, hoje, dados atualizados, 1.370.000 casos e É verdade. 488 mortes. Pessoas que infelizmente nos deixaram, assim, pessoas que estão contaminadas e que nos deixaram 58.385 pessoas. Uma lacuna irreparável, tá certo? Então a gente aproveita, Elianderson, para se solidarizar com todas essas famílias, com todas essas pessoas, com as pessoas que contraíram, com as pessoas que estão se tratando, se cuidando. A gente presta todo o nosso, declara aqui todo o nosso sentimento, a nossa torcida para que quem está contaminado saia rapidamente e pede que as pessoas que não entraram, que tenham muito cuidado. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouco melhor sobre isso. Antes de passar a palavra para você, veja como é assustador. Paraguai, aqui vizinho nosso, 2.000 casos, 16 casos fatais apenas. Uruguai, 932 casos, 27 óbitos apenas. Vietnã, país pobrezinho, 355 casos, nenhuma morte. Eli Anderson, por que o Brasil respondeu tão mal ao Covid-19? O que aconteceu com a gente? Minha gente, deu uma travada aí na conexão de Eli Anderson, não sei se é na dele ou na minha. Então, eu vou de novo pedir para Eli Anderson retornar aqui para o nosso bate-papo, tá certo? Cadê-lo? Ah, é a dele, hein? Está resolvendo o problema de conexão dele. Ele saiu e deve retornar. A gente agradece aqui a presença das pessoas que estão entrando, tá? Lucas, Lavínia, Vitinho, tá? Ana. Agora sim, ele está pedindo para entrar de volta. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Estamos retomando agora o contato com o professor Eli Anderson, né? Ele teve um pequeno problema de conexão. Isso é absolutamente normal. Eu não sei se ele ouviu a pergunta que eu deixei para ele, não é para ele comentar, para ele fazer a abordagem dele, mas eu vou repeti-la para vocês, tá? Para todo mundo, e para ele também, obviamente.
caso ele não tenha escutado. Olha aí, está entrando, conexão, isso é absolutamente normal. E aí, meu querido, está me escutando bem? Lá escutava direitinho. Tô. Eu não sei se A pergunta... aquele tenha sido aqui. Aham. Ok, mas agora tá bem, né? Tranquilo. Bom, eu não estou te escutando legal, mas eu vou deixar aqui. As pessoas que estão. Fala aí, Aline, só vamos ver se as pessoas estão te escutando, porque aí você vai comentando enquanto a rede vai melhorando. Aline, você está escutando, Ana Luísa? As pessoas que estão aí estão escutando o professor Leanderson? Ele vai entrar de novo, gente. Conexão, conexão, mas vai dar tudo certo, tá? Temos 21 pessoas aqui na sala. O dele está meio travado, olha aí. Bia deixou um comentário. Valeu, Bia, obrigado. Rossana, seja bem-vinda mais uma vez. Alice, Aline Rodrigues, Laisa, Vitinho de novo. Olha aí. Não, 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 então, não deu para ouvir. Tranquilo. Minha gente, ele saiu, o professor Leandro saiu e vai retomar a conexão. Tá? Isso é absolutamente normal. Professor Ednício Francisco, grande abraço, meu querido. Seja bem-vindo. José Gabriel, Vera Lúcia, Rossana aí, ó, sempre presente nas nossas lives. Minha gente, quem entrou agora, estamos conversando com o professor Eli Anderson, professor de cursinho, uma figura extraordinária, muito querida. Boa tarde, Ednício. O tema que ele vai abordar conosco é a respeito da pandemia da Covid-19, da desigualdade social no Brasil, especialmente, e da desnutrição. Então, vejam bem, Ednício, obrigado. Fabiana, David, que acabou de entrar. O professor Eli Anderson está tendo um pequeno problema de conexão. Tem aí um comentário de Ana Luísa, ó. Aperte no coração para que essa live possa chegar a mais pessoas. Olha aí. Vão apertando aí no coraçãozinho, porque... É isso, olha aí. Aê. A gente garante uma audiência maior, uma maior visibilidade, né? Então, estamos aguardando a entrada, a volta do professor Eli Anderson. Eu li logo no comecinho os dados acadêmicos do professor, vou repetir aqui, tá? Professor de Biologia, graduado em Nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduado em Nutrição Esportiva e pós-graduando, tá? Ele está cursando agora, Transtornos Alimentares. O cara é uma máquina de estudo, de capacitação, de preparação, enfim, e é um grande amigo, um ex-aluno, uma figura extremamente dedicada e querida por todos nós, né, que fazemos o Monsenhor. Nós que fazemos o Monsenhor, o cursinho onde ele trabalha, enfim, todas as pessoas que convivem com Eli Anderson. Ele está voltando agora, esperamos que a conexão dele não dê mais problemas, né, para que a gente continue. Agora sim. Opa, e aí? Agora, ok, estou escutando, viu? Estou escutando. Vitória, seja bem-vinda. Vou repetir a pergunta, Eli Anderson. Está me escutando? Tranquilo. A pergunta foi: por que o Brasil, e essa análise não é minha, respondeu tão mal ao Covid-19? A palavra é sua. Certo. Pronto. Me confirma assim direitinho, porque a verdade é que não é nem que é o telefone de fato que está com problema. Tá travando ou tá... Tá chegando travando assim. Tá conseguindo vir aí? Tá melhorando. Tá melhor agora. Vou tentar modificar. As pessoas que estão aí têm um pouquinho de paciência. Tá Todo melhor? mundo sabe que Pronto, eu vou quem tentar participa de mudar de live... telefone. Melhor. Melhor, 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 melhor. Mudar para ver se Isso, fica melhor. melhor. Ótimo, ótimo. E espero só mais ou menos 2 minutinhos, que aí eu Tranquilo, volto. tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Doutora Silvia Letícia, nos dando a Tá? grata presença aqui na nossa live. Muito obrigado pela presença. Minha gente,
repetindo, tá? Para quem está chegando agora, Alane, muito bem, minha querida. Quanto tempo, hein? Seja bem-vinda. Olha, o professor Eli Anderson está tendo problema de conexão. Então ele vai trocar de celular, que ele está achando que é o celular, para poder voltar para o nosso bate-papo. Jennifer Guzmão, seja bem-vinda. Olha, é de início mandando um abração para a doutora Silvia, né? São amigos de longa data. É de início, aquela aula sua, camarada, está repercutindo, viu? Repercutiu muito bem, muito bem. Aquele debate, aquela aula, né? Aquelas explicações que você deu aqui para a gente sobre fascismo, sobre nazismo, e como essas ideias foram penetrando na sociedade brasileira e de vez em quando vem à tona, né? De vez em quando vem à tona e os riscos que essas ideias representam. Então, minha gente, continuem aí na sala, aguardem só um minutinho que o professor Eli Anderson foi trocar de celular. Ele acha que o equipamento dele está com problema. A nossa pauta de hoje é pandemia, desigualdade e desnutrição no Brasil. Eu já li, inclusive, no comecinho, alguns dados. Matheus Williams, seja bem-vindo, meu querido. Alguns dados do Covid no mundo, né? Estados Unidos campeoníssimo, mais de 2.600.000 de casos de pessoas contaminadas, 128 mil mortes, infelizmente, não podemos achar isso normal. Ângela Anjos, há quanto tempo, olha só, de pé à saúde, minha amiga Fabiana Carvalho, enfermeira, grande figura, um abração para você. O Brasil, 1.370.000 casos de contaminação, gravíssimo isso. 58 mil pessoas e 385, infelizmente, perderam, não é, a sua vida, não é? E no planeta já ultrapassamos os 10 milhões de casos. Forte abraço, Ângela. Forte abraço. Já ultrapassamos os 10 milhões de casos no planeta Terra de contaminação por Covid-19. E mais de 500 mil pessoas, infelizmente, perderam a vida. Para surpresa nossa, Eli Anderson está voltando agora. Agora eu acho que vai. Eu acho que o celular dele deu um problemazinho, como ele estava explicando. Para surpresa nossa, Paraguai, 2.000 casos, 16 casos fatais. Uruguai, vizinhos nossos, 932 casos, 27 mortes. Então... Agora, meu amigo, Vietnã, 35 casos e nenhuma morte. Eu estava relendo os dados da pandemia mundial, incluindo o Brasil, Eli Anderson, para situar as pessoas que entraram agora. Temos 22 pessoas lhe ouvindo, nos ouvindo. Cada pessoa dessa é uma multiplicadora das informações que vão surgir aqui. Portanto, educação que liberta, ela cresce em termos exponenciais. Ela se espalha sem limite. Então, meu querido, eu vou repetir a pergunta e passo a palavra para você, para todo mundo. Tá? Por que é que o Brasil, segundo os especialistas, por que é que o Brasil respondeu tão mal à pandemia, ao Covid-19? Boa tarde, professor Eli Anderson. Boa tarde. Eu acho que finalmente vai dar certo. Pessoal, me desculpe por essa oportunidade, né, de me dar essa voz, né? Luiz Carlos, ele fez parte da toda a minha graduação. Notando os nomes novos que vão entrar. E depois... como pessoa, né? Então, vamos lá. Essa pergunta é muito complexa, sabe, Luiz Carlos? Quando a gente fala sobre os motivos e relativos a isso, tá? Para te explicar sobre isso, a gente precisa entender. É muito interessante quando eu falo sobre vírus, sabe, com meus alunos. E existe um viés muito interessante sobre o vírus. O vírus, ele se modifica muito rápido, sabe, Luiz Carlos? É muito claro a gente perceber isso quando a gente fala, por exemplo, sobre dengue. O Brasil está aí com altos índices de dengue, ainda tem, na verdade, e de repente ninguém fala mais. Aí veio chikungunya. Todo mundo começou a falar sobre chikungunya
e de repente a chikungunya desapareceu, entre aspas. E aí veio o Zika. A gente viu um aumento muito grande do Zika e depois apareceu. Quando eu falava desaparecer essa expressão, eu preciso ter muito cuidado com essa expressão. Mas o que eu quero dizer, de fato, é que os vírus eles têm uma capacidade muito surreal de se modificar. Ele vai novamente, e vem novamente, e vai novamente. Quando a gente fala sobre o coronavírus, por exemplo, que é um caso que está aí na alta, é um dos fatores. A gente vê que ele não é novo, não precisa estar delimitando isso, porque pode ir em qualquer lugar e perceber que o coronavírus não é um vírus novo em si. O corona, o estilo vírus, ele já teve outros, ele já roda, por exemplo, em morcegos, enfim. O que é curioso sobre os vírus é que quando eles chegam e causam o que a gente chama de incidência alta, né, a gente não sabe quais são as proporções que ele causa. Então, a gente não entende, a gente não tem uma noção, por exemplo, de quão difícil ele vai atuar, a gente não sabe. Por exemplo, se a gente vê o coronavírus, quando ele chega no Brasil, a expectativa de muitos médicos, inclusive médicos famosos, era dizer que o coronavírus é calma. Até o próprio presidente ele veio com esse viés de calma. O coronavírus ele não vai afetar tanto assim não, a população não. E quando a gente vai analisar na teoria, de fato, se você pegar a teoria, o Brasil ele tem uma diferença entre população relativa e população absoluta. O país ele é muito populoso, mas ele é pouco povoado. Então, se você parar para ter o mínimo de noção, você de fato tenta acreditar que teria uma certa noção. Coronavírus, existiam outros vírus que estavam sendo muito mais letais. A grande confusão, de fato, Luiz Carlos, quando a gente fala sobre o coronavírus, é que ele tomou proporções tão exorbitantes que consumiu toda a expectativa que a gente acreditava que fosse. Então... Kelly Anderson. Pode falar, Luiz Carlos. Veja bem, tem uma pergunta de Adnício, um comentário de Adnício aí, e eu aproveito e faço um comentário em cima, só para ajudar você a aprofundar ainda mais. Veja bem, a resposta, o comentário do professor Adnício é o seguinte: o Brasil respondeu mal. Ele classifica como falta de responsabilidade política. Não temos representantes. Veja bem, é uma crítica que ele faz, pessoal. Eu estava escutando o microbiologista Átila Yamarino, e ele diz o seguinte: olha, começou o ano passado. Em fevereiro, a Itália já estava transportando gente em caminhões do exército, caminhando, tá? Entregando corpos, acumulando corpos em frigoríficos, etc. e tal. Você acha que o Brasil, os cientistas ou parte da inteligência brasileira menosprezou demais a capacidade do vírus atacar um país tropical como nós? Uma boa. Eu ia chegar justamente aí, Luiz Carlos. Então, deixa eu só montar e aí eu já respondo a tua pergunta e o questionamento de professor Adnício, que eu inclusive queria mandar um abraço para ele. E ele tem muita razão em relação a isso e eu vou chegar lá. E aí quando o vírus ele chega aqui no Brasil, ele toma proporções muito grandes, porque quando a gente fala sobre coronavírus no Brasil, aí o que é que tinha em mente? Não, o coronavírus ele vai matar idosos, mas as pessoas menores, adultos, crianças não vai afetar. Só que o coronavírus, o vírus ele se adapta, Luiz Carlos, ao meio que ele vive. E quando ele chega no Brasil, ele vê uma necessidade totalmente diferente. Se você vai analisar os últimos casos, já incidentes no Brasil, é claro que os idosos eles tiveram uma proporção, principalmente em letalidade. Mas no Brasil a gente percebe que as pessoas atingidas não eram só idosos, muito pelo contrário, eram mais jovens e adultos, principalmente acima do peso ou com problemas congênitos. Então, obesidade, diabetes, hipertensão. Então você percebe que é um fator que vai modificar. E é aí que eu quero chegar. Por quê? Quando você começa a analisar esse viés, você percebe que os casos aumentaram muito. Luiz Carlos, para ter uma noção, eu estava vendo um dia desse umas estatísticas e foi mostrado que a quantidade de pessoas mortas no Brasil são maiores do que vários países da Europa.
Você pega países da Europa e perceba que a quantidade de pessoas mortas no Brasil já atingiu patamares maiores que isso. E aí vem a questão, tá, Anderson, mas o que provocou esse aumento? Existem vários fatores. Um dos maiores que a gente precisa... Então, se no começo, vamos tentar colocar isso, vamos nortear isso. Então, se no começo a gente acreditava que o Brasil não ia ter toda aquela incidência, quando a gente chega na prática, a gente percebe que sim, e que ele atinge patamares maiores, principalmente pelo fato, e você vê isso na realidade, que o Brasil é um dos maiores atingidos por conta do coronavírus. E é claro, e aí eu vou utilizar esse argumento do professor Ednício para colocar isso. De fato, as expectativas do coronavírus já ter chegado no Brasil, eles remontam desde o ano passado. Só que a preocupação das pessoas em relação a isso era muito poucas, porque a gente tem vários outros viés que são muito mais economicamente viáveis do que se preocupar com um vírus que teoricamente não ia chegar. Então, quando a gente percebe, é claro, vou dar até uma indagação em relação a isso, o Ministério da Saúde até começou a alertar as pessoas da saúde de que de fato ia chegar aí. Até começou a ter um início de organização da saúde. Então, se preparem porque próximo ano vai vir coronavírus e tal. Até teve essa organização. Você está se referindo ao ministro Mandetta. Isso. Devido ao ministro Mandetta, que ele já vinha articulando isso há muito tempo. Porém, Luiz Carlos, o que acontece no Brasil é que uma pessoa não faz milagre. A organização em si, como um todo, foi muito diferente do que foi planejado na teoria. Então, quando chega na prática, a gente percebe uma desregularização muito forte em vários setores. Então, um dos grandes problemas, inclusive dessa mobilização, dessa inconsistência no Brasil, porque o motivo da gente ter tido esses casos tão exorbitantes é, de fato, uma desorganização de diversos setores. E aí é claro que a gente não vai resumir apenas ao presidente, porque ele não só ele faz milagre. Eu não estou colocando aqui como falta, dizendo que ele é bom ou ruim. O que eu quero dizer é que existe uma gama de fatores que partem desde o maior, desde o presidente até o prefeito. E isso, Luiz Carlos, não é apenas a falta de organização, por exemplo, de planejamento. Não, isso parte principalmente daquele prefeito, por exemplo, que está ali. Ele percebe que o dinheiro está chegando e ao invés de ele organizar para um local, ele vai, faz um furto no dinheiro, coloca no seu bolso, enfim. Então a desorganização no estilo da saúde, ele já vem há muito tempo no Brasil. As finanças, elas chegam. O grande problema, na verdade, é essa falta de mobilização que acontece, essa desorganização que aconteceu na saúde. A gente tem um projeto de saúde muito bom, que acredito que vai ser o que tu vai me perguntar já já. O projeto de saúde no Brasil é surreal. Eu quero que você comente, porque o Sistema Único de Saúde, que é o nosso SUS, ele virou a GENI. GENI, para quem não sabe, é aquela em que todo mundo atira pedra. Sempre se falou muito mal do SUS. Todo mundo sabe que nós temos desvios de recursos no SUS, porque isso já foi explorado demais. Órgãos de fiscalização encontram desvios de recursos. Mas eu fico imaginando, e aí você pode aprofundar um pouco sobre isso. Certo. E nessa live nossa, tem uma enfermeira, a Fabiana Carvalho, participando, ouvindo. Se ela quiser também pode fazer alguma pergunta por escrito aí, qualquer pessoa pode fazer. Certo. Mas eu fico pensando o seguinte, se não fosse o SUS, se não fosse o Sistema Único de Saúde, se não fosse o nosso sistema de tratamento de doenças, como seria, meu irmão? Boa, excelente pergunta, Luiz Carlos. A gente vive, a sociedade brasileira, ela foi criada... Na verdade, a gente nasce e cresce com um pré-conceito, quando eu falo um pré-conceito, já muito dilapidado no Brasil. Por exemplo, tudo no Brasil é muito complicado, porque contribui para a desigualdade, sabe, Luiz Carlos? Para ter uma noção, a gente passou mais de 200 anos na mão dos jesuítas, para ter uma noção de como é a nossa educação. A gente foi instigado, por exemplo, a acreditar num padrão de ser. A gente vive nesse padrão de ser. Quando o Brasil, ele chega, quando chega aqui no Brasil, o processo de libertação dos escravos é muito interessante de se estudar,
Porque quando eles saem, Luiz Carlos, desse processo de, estão libertos, libertos entre aspas, porque quando você analisa a realidade deles, eles não tinham o que fazer, porque no momento que eles foram libertos, entre aspas, eles chamam, a sociedade patriarcal brasileira, ela chama pessoas de outros países para vir para o Brasil, para tomar o lugar do negro. Então o negro ele sempre viveu nesse processo de identidade que escanteada. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a desigualdade ela nasce aí. A desigualdade social ela nasce aí a partir desse processo em que o índio ele foi catequizado, que o índio ele foi colocado como um ser à parte, um ser sem alma, e isso tudo contribuiu para esse processo de desigualdade que veio até hoje. A gente não tem um projeto de saúde delimitado, na verdade na teoria temos, e aí vem o SUS. A gente tem esse preconceito muito forte de dizer que a saúde do Brasil é um lixo, desculpa até a expressão. A gente tem essa capacidade de dizer isso, e quando você analisa na prática, para quem não sabe, o SUS ele nasceu na teoria com a Constituição de 1988, ele começa na prática, ele começa a surgir de fato através de movimentos sociais. Em 1990 a gente já tem a promulgação de fato do SUS, e o SUS ele tem uma capacidade muito surreal de que na teoria e na prática, que pelo menos na prática que a gente acredita, muito boa. Pessoal, para quem não sabe, eu vou dar alguns dados, e aí se alguém quiser contribuir aí, a gente tem uma surrealidade muito, por exemplo, você vai nos Estados Unidos, a gente fala muito dos Estados Unidos como um patamar de estilo de vida. Você chega nos Estados Unidos, Luiz Carlos, pode falar. Segura aí um pouco, olha aí, a enfermeira Fabiana já deixou o comentário dela, tá? E ela pode trabalha... falar, Luiz Carlos, eu não estou conseguindo ver. Eu vou ler para você. Nós temos um sistema de saúde muito bom, onde atendemos a todos sem distinção de classe. Alice Carini, outro comentário. Além da nossa sobrevivência, o que disputamos neste momento é em que mundo viveremos. Ela já está preocupada com o pós-pandemia. José Gabriel deixou um comentário também logo antes, muito afinado com o que disse o professor de início. Matheus Willis, eu vou ler tudo de uma vez e passar para você. Certo. Matheus Willis, como devemos tratar a educação e a saúde? Pilares fundamentais nesse tempo de pandemia. José Gabriel, eu tenho uma pergunta. O Covid-19 vai estar no nosso dia a dia como uma gripe no futuro? Bom, e Ana Luísa continua pedindo aí para todo mundo dar um likezinho aí no coraçãozinho, tá? Que é muito importante, porque o algoritmo faz da nossa live se tornar ainda mais popular. Pois é. A palavra é tua, a palavra é tua. Pronto, eu vou chegar nesse aspecto, e aí quem quiser perguntas, guarda um pouquinho para o final, e aí a gente vai articulando tudo de uma vez. Mas essa última pergunta foi muito boa, sobre como a gente vai viver com o coronavírus, que vai ser associado à gripe. Vou falar isso daqui a pouco, tá? Mas, de fato, a nossa amiga enfermeira, ela falou uma coisa muito certa, porque está lá escrito no SUS. Precisa ser igual, todo mundo que nasce no Brasil tem direito e acesso ao SUS. A gente percebe, como eu estava dizendo, Luiz Carlos, a qualidade do Brasil. Você chega nos Estados Unidos e se você tiver... Você vai viver bem lá se você for um professor de Harvard. Saia daqui do Brasil, chegue lá, se for um professor de Harvard, você vai viver bem. Mas se você é uma pessoa que quer chegar lá e ganhar a vida, sinto muito, meu amigo. O que você vai fazer, no máximo, é pegar o lugar de uma pessoa que já não queria aquele emprego e já subiu de vida. Então, me entenda, Luiz Carlos. Quando a gente analisa a realidade dos Estados Unidos em relação à saúde pública lá, é muito precária, porque, na verdade, quase 100% do projeto de saúde dos Estados Unidos é privado. Você chega no Brasil e você tem HIV no Brasil, você tem todo um protocolo já feito de graça para você. Nos Estados Unidos você praticamente morre, porque de fato a realidade é essa. O Brasil tem um dos maiores centros tanto da educação, tanto da saúde básica, uma UBS, você tem até os maiores. O Brasil, para ter uma noção, foi consagrado um dos países que mais fazem cirurgias no mundo. Então, e isso na grande maioria das vezes de graça, porque o SUS te beneficia disso. Então, se, por exemplo, tem alguém aí que vai fazer o Enem, uma redação, e vai falar mal do SUS, cuidado. O SUS, na teoria, ele tem um viés importantíssimo, e o SUS é fundamental.
A gente tem um projeto de pesquisa na saúde muito bom. Os primeiros experimentos sobre câncer, por exemplo, com comprovação de tratamento do câncer surgiu no Brasil. Tratamento contra veneno de cobra no Brasil. Doença de Chagas no Brasil. A vacina contra a dengue vai sair no Brasil. Uma das maiores contribuições, por exemplo, contra o coronavírus, por exemplo, sai do Brasil. Então, na teoria, nós temos um sistema muito consolidado de saúde na teoria. Elinderson, tá, mas tu quer me dizer que o SUS é uma maravilha? Não, eu não estou querendo te dizer isso. O SUS é uma maravilha na teoria. Quando a gente analisa a prática do SUS é muito complicado. Porque a gente percebe que está lá, tudo bem delineado. Mas não é apenas o SUS que vai atuar. A gente tem a contribuição do Ministério da Saúde, dos prefeitos, do governador. Então, toda essa gama de aspectos são importantíssimos para consolidar um SUS de fato viável. Você analisa a quantidade de verbas que são desviadas do SUS, e isso é uma questão histórica, é muito forte. A questão de colocar pessoas, por exemplo, por indicação, como pessoas da saúde, é muito grande. Eu não sei se eu vou ser crítico aqui, Luiz Carlos, me permita, na verdade, ser crítico, tá? Eu não vou delimitar nenhum nome e tal, mas eu fui numa cidade, estava até conversando hoje sobre isso. Eu fui colocar meu currículo num projeto. Vocês sabem mais do que ninguém que eu adoro fazer projetos de saúde. E aí eu cheguei com o meu currículo, tudo certo, com todo o meu projeto muito bem consolidado para conversar com um dos representantes da cidade. Eu não vou dizer qual cidade é, enfim, porque também eu não quero fazer nenhum aspecto político. Me entenda, o pessoal que está me ouvindo, você vai entender onde eu quero chegar. E quando eu chego lá, que eu explico todo um projeto, o meu projeto basicamente era utilizar a nutrição no ensino do município. De que maneira a nutrição ela pode contribuir no município? A gente tem pais aí que não sabem o que dá para o filho. Você tem menino, Luiz Carlos, de 2 anos, ou melhor, de 2 meses, 3 meses, tomando leite de cabra, tomando leite de boi, porque a mãe deixa de limitar. Você vê menino aí consumindo Coca-Cola. Luiz Carlos, 60% da população escadense toma Coca-Cola antes dos 6 meses. Você não sabe o que é isso? Das crianças, antes dos 6 meses, a mãe já deu Coca-Cola. 60%? 60%. Isso repercute no Brasil. De cada 10 pessoas, de cada 10, 6... 6 crianças já tomaram algum refrigerante antes dos 6 meses. Isso é gravíssimo, né? Então, quando eu delimito essa informação para mandar para o representante da cidade, não vou dizer qual, enfim... A primeira coisa que o rapaz chega para mim para perguntar é quem eu ia votar. Então, Helena, se tu está querendo fazer aspecto político, não me entenda. O que eu quero dizer é que isso não é de uma cidade. Isso é uma realidade no Brasil inteiro, pessoal. A realidade do Brasil muitas vezes é essa. A grande maioria das pessoas que são indicadas para determinado cargo é por indicação e não por competência. Então, quando eu falo sobre qual é a desordem do SUS, é justamente essa. Falta de recursos, é a falta de mobilização, é a indicação de cargos. E sabe o que isso contribui, Luiz Carlos? Positivamente para o que muita gente está falando sobre a desburocratização do SUS e vai colocar, por exemplo, o SUS como propriedade não mais pública, mas como propriedade privada. Entendi. Eli Anderson, se você me permite, vamos entrar agora, vamos entrar agora na questão da desigualdade. Mas antes de eu fazer a pergunta para você, eu quero agradecer aí a presença das pessoas que estão entrando. São muitas pessoas, muitos comentários. Os comentários passam a uma velocidade muito grande e em função do tempo, me perdoem, não vai dar para ler todos os questionamentos, enfim, todos os comentários. Mas assim, eu agradeço imensamente e na medida do possível, no final, como sugeriu Eli Anderson, a gente vai lendo alguns desses comentários e perguntas, tá certo? Eli Anderson, desigualdade, segundo alguns especialistas, piora mais ainda a situação de um país se ele é pego por uma pandemia, por uma crise da Covid-19, que é o caso do Brasil. Então, alguns dados para quem está nos escutando. Olha, nós temos aqui no Brasil, nós somos, infelizmente, o segundo país mais desigual em termos de renda do planeta. A gente só ganha para o Catar. A renda do 1% da população, que são os mais ricos, é 34 vezes maior
que a renda dos mais pobres. Existe no Brasil uma forte concentração de renda. E aí, minha gente, eu fiquei muito triste com esse dado de hoje, é atual, muito atual, de hoje. Sim. 35 milhões de pessoas não têm água tratada. E todas as vezes que a gente liga a televisão, todas as vezes que a gente lê um noticiário, o que mais se pede é: cuide da sua higiene, lave as mãos, não é? Use álcool em gel. Como é que num país, Eli Anderson, com a desigualdade tão grande, tão forte, né, e com tanta gente, sem ter sequer água tratada em casa, ou convivendo com esgoto a céu aberto no seu quintal, ou na frente da sua rua, como é que a gente, diante desse desafio, a gente supera essa situação, os impactos, digamos assim, provocados pela Covid? Qual é a tua expectativa? Então, Luiz Carlos, boa pergunta. Eu vou, se me permitem, muito obrigado pela quantidade de pessoas que estão na live, inclusive. Se me permitem, pessoal, Luiz Carlos, quando eu estava acabando minha graduação, eu lembro de uma coisa bem interessante, foi uma coisa que me chocou bastante. Eu vim fazer meu estágio aqui em Escada. Minha professora queria me colocar em outra cidade, eu preferi vir para Escada, para minha cidade. E, Luiz Carlos, uma coisa que me chamou muita atenção foi uma mulher que chegou no posto de saúde. Quando ela chega no posto de saúde, a primeira coisa, ela vem cabisbaixa, e a primeira coisa que eu pergunto como pessoa da saúde é: como é que está a sua alimentação? Ela olhou para mim, começou a chorar e disse: meu filho, escuta a história. Meu filho, eu moro com 2 crianças, meu esposo morreu, meus pais morreram, eu morava no sítio, eles me tiraram do sítio, me fizeram vir para a cidade, eu estou desempregada. Às vezes eu deixo de comer para dar para meu filho. Às vezes eu deixo de comer para dar para meu filho ele às vezes pede comida e eu não tenho dinheiro, não tenho comida para ele. Às vezes a gente come ovo, às vezes a gente não come nada, às vezes a gente come frango quando tem, às vezes a gente não come nada. Luiz Carlos, me diz, como é que eu, como nutricionista, vou colocar para uma mulher dessa uma dieta perfeitamente saudável? Eu não estou falando de uma história do século XVIII, do século XVII. Eu não estou falando de uma história, por exemplo, do Brasil pós-escravidão, pós-escravismo, quando eu falo entre aspas, porque até hoje nós temos. Eu estou falando do século XXI, em 2019, quando eu acabei minha graduação. E quando a gente fala dessa distribuição de renda, isso me dói bastante, porque tem coisas que a gente não consegue. O que eu ia fazer para essa mulher? Na verdade, Luiz Carlos, ela não queria, por exemplo, que eu desse uma dieta para ela, ela queria ser ouvida. E a única coisa que eu pude fazer para ela foi abraçar. Eli Anderson, essa pobreza, essa desnutrição muito presente em grande quantidade nas casas das famílias brasileiras, isso provoca mais comorbidade? Com certeza. E aí é que eu ia chegar, Luiz Carlos. Todo esse aspecto, ele vem de um viés muito histórico no Brasil. Luiz Carlos, para ter uma noção, após a pandemia, que alguém já até falou aí, pessoal, a estimativa de alguns estudos que foram feitos na faculdade de Getúlio Vargas foi de que 14% a mais de pessoas irão ficar desempregadas. Quase 14% da população brasileira vai ser desempregada. Eu não sei se esse dado ele foi atualizado. A quantidade, o PIB do Brasil diminuiu. E, Luiz Carlos, aí eu já vou colocar isso aí numa perspectiva para que as pessoas elas comecem a pensar. Quando você vai analisar a quantidade de pessoas, de exportação, principalmente de pequenos commodities e grandes commodities, como a soja, ela aumentou. Laranja aumentou. A noção no Brasil, Luiz Carlos, é que a gente conseguiria acabar com a fome no mundo durante 2 a 3 anos, só com o que temos no Brasil. E temos fome no Brasil. A perspectiva do futuro a gente não sabe de nada, principalmente do ponto de vista da saúde. A gente não sabe, por exemplo, se vai ter uma nova onda, a gente não sabe se não vai ter, a gente não sabe, por exemplo, como é que esse vírus ele vai atuar. O que nós sabemos é que do ponto de vista social, acontecerá de fato desemprego, acontecerá de fato pessoas que vão voltar para a fome, e a gente já tem. Para quem não sabe, para os nossos amigos que estão vindo nesse momento, o índice do mapa da fome, se um país ele tem até mais de 5% da quantidade de pessoas
passando fome no país, em um determinado país, ele vai ser considerado como um país que está no mapa da fome. O Brasil, ele conseguiu no ano, eu acho que foi em 2014, me desculpem que eu não sei ao certo a data, mas o Brasil ele conseguiu sair do mapa da fome. Foi entre 2010 As notícias, e 2014. entre 2010 e 2014, né, Luiz Carlos? Muito obrigado. Quando a gente vê as novas perspectivas é que o Brasil ele volte a partir após o coronavírus para o mapa da fome. E por que eu estou falando sobre isso, Luiz Carlos? É surreal a quantidade de pessoas que essa discrepância. O Brasil é um dos maiores exportadores de produtos naturais. O Brasil sozinho ele consegue acabar com a fome no mundo por um determinado tempo. E o Brasil ainda passa fome. Que tragédia. Deus vai combater isso. Que tragédia. Então, quer dizer que a gente abastece o planeta e falta para os nossos irmãos. Falta para a gente. Pra gente, entende? Então, percebe que a gente poderia passar horas e horas conversando só sobre isso. Elenderson, qual é a expectativa? O que eu posso dizer de certeza é que é necessário que haja uma contribuição muito viável dos nossos líderes. Isso é comprovado em vários países. Aí você falou uns dados muito importantes. A gente vê a Nova Zelândia. A Nova Zelândia é um ícone nesse processo. Aí você me diz, Anderson, mas o Brasil é um país grande. De fato, o Brasil é um país grande. Mas a gente vê países no ranking do Brasil, com a quantidade e imensidão do Brasil, que está aí com taxas muito menores. A Argentina, ela tem taxas muito menores e a gente sabe que o subdesenvolvimento na Argentina é muito maior. Quando eu digo subdesenvolvimento, me entendam, tá? A linha de economia na Argentina é muito menor se a gente comparar com a do Brasil. E eu vou dar alguns dados, Luiz Carlos. Um dos nossos parceiros comerciais muito fortes hoje é a China. A China ela conseguiu ultrapassar, por exemplo, os Estados Unidos em relação à contribuição. A China ela já tinha acabado, em alguns momentos, somente nessa compra de produtos naturais no Brasil, já está diminuindo. A Argentina, que era que tinha como um dos principais parceiros comerciais com o Brasil, que tinha essa parceria muito forte, diminuiu essa parceria com o Brasil e está investindo mais com a China. Então, totalizando isso tudo, Luiz Carlos, a gente precisa de ter, de fato, uma contribuição dos nossos líderes políticos para delimitar, de fato, uma estratégia viável para diminuir esse processo. E é isso, a gente precisa disso. A gente não teve uma reforma agrária, e me desculpem as pessoas que são contra, a gente nunca teve uma reforma agrária de fato no Brasil. A gente vê a quantidade de terras aí na mão de poucos, pessoal. A gente vê pessoas passando fome, enquanto pessoas têm uma grande quantidade de terra aí e não distribui. E a gente associa isso diretamente ao comunismo. E aí eu não vou nem chegar nesse aspecto, porque eu não quero nem chegar no aspecto de realmente político. Pessoal, isso é uma questão de vida. São vidas que estão ali, pessoal. Tem nada a ver com relações políticas. É uma questão que vai muito além disso. É uma questão de vida. Pessoas estão morrendo. Tem famílias que estão acabando aí por conta disso. Professor Leandro, isso aumenta. Professor, isso. Pode falar, Luiz Carlos. Olha, o professor João Marcelo Mendes, um amigo nosso, deixou aí um comentário. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, questões políticas dificultam mais ainda o combate à Covid. Ou seja, o Brasil está sendo evitado pelo mundo. A nossa colega enfermeira, Fabiana Carvalho, ela deixa aí outro questionamento. Diante da desigualdade, como orientar as pessoas que não têm condições de seguir a alimentação correta para garantir a imunidade adequada? Então, Neia, política social importante para a diminuição das desigualdades. Pena que quem está na liderança não prioriza essa vertente, é o comentário da nossa amiga. Então, as pessoas estão muito mesmo, praticamente concordando com o seu raciocínio, com a sua fala. Que ótimo, Carlos. Agora, aproveitando, já que nós já estamos chegando aqui às 16 horas, eu quero lhe fazer uma última pergunta, e eu espero que as pessoas que estão nos ouvindo prestem bastante atenção, tá? Porque o questionamento ou o comentário feito pela nossa companheira Fabiana, que é enfermeira, é uma profissional da saúde, bate com a quarta pergunta que nós tínhamos programado aqui para você. Qual o peso ou a importância de uma boa nutrição
na prevenção, não só ao Covid-19, como também a todas as outras doenças? A palavra é sua, Perfeito, professor. Luiz Carlos. Luiz Carlos, vê, a gente poderia fazer uma live de 4 horas só com essa pergunta que tu me fez. Por quê? Imagino. Eu já ouvi várias falácias de muitas pessoas que falam sobre a alimentação e o coronavírus, por exemplo. Paciente meu chegando para mim, Helena, se eu ouvir falar que a gente tomando água com limão vai destruir o coronavírus. O coronavírus ele fica primeiro na boca, então se a gente fizer um gargarejo com água quente, a gente mata o coronavírus. Elianderson, é verdade que determinado chá ele destrói. São várias falácias que a gente tem. Pessoal, eu vou colocar uma verdade muito crua aqui. A alimentação, por si só, ela não vai destruir nenhum vírus. A alimentação, por si só, ela não destrói. Mas a alimentação, ela consegue combater indiretamente uma grande gama de doenças, não apenas o coronavírus. Os caras, foi feita uma pesquisa e cerca de 95% de todas as doenças no mundo poderiam ser evitadas com 2 coisas. Alimentação saudável e educação física. Só. É certo? Sim, sim. O coronavírus, pessoal, eu não tenho, é claro, um alimento que vai destruir o vírus, mas eu tenho alimentos que eles vão me ajudar a potencializar, por exemplo, a resistência imunológica. Então, por exemplo, você tem lá, e não apenas isso, não apenas a alimentação, mas a falta de alimentação, a alimentação de forma desregulada também nos carros. Você percebe que foi aquilo que a gente começou, 90%, uma grande quantidade de pessoas que estão aí morrendo por conta do coronavírus, infelizmente, são pessoas no Brasil, principalmente, obesas, com diabetes, hipertensão, problemas que estão relacionados a quê? Alimentação. Porque a quantidade de gordura, quando eu falo a gordura, é gordura de fato, a gordura ruim, ela vai contribuir negativamente demais. A gente vê uma pessoa que tem, quanto mais acima do peso você é, mais você é inflamado, mais sua imunidade é baixa, mais você tem problemas em diversos aspectos. Então a alimentação ela é muito importante para isso, no combate do coronavírus. E aí a gente já mescla com aquele assunto sobre o SUS. Sabe qual é o outro problema do SUS, Luiz Carlos? Porque o SUS ele é muito destinado a combater a doença, ao tratamento da doença, Entendi. mas não na prevenção. O ideal... O ideal seria justamente o inverso. Então, o ideal, no caso, era investir na nutrição, era investir no exercício físico. E a gente tem uma desregulação muito forte no papel do nutricionista na saúde pública. Na privada também. Para que eu vou pagar para o nutricionista, por exemplo? Por que eu pagaria para o nutricionista se eu posso comer saudável em casa? É uma pergunta que a gente vê todos os dias. Mas você paga muito por um medicamento para tratar a depressão, para tratar a obesidade. Você paga 200, 300 reais por um medicamento que vai fazer você melhorar. Me entendam, eu não estou pedindo para você parar de tomar medicamento, tá, pessoal? O que eu quero dizer é que muitas das coisas poderiam ser evitadas só com uma alimentação saudável, a educação física e um bom aspecto psicológico. Então, Luiz Carlos, é assim que a nutrição ela vai avaliar. É claro que a gente poderia passar horas e horas, mas a nutrição ela é importante para a garantia de uma imunidade. Olha, inclusive, antes de você fechar o seu raciocínio, eu quero registrar aqui que a sua ex-diretora, Aparecida Albuquerque, lhe mandou um grande abraço, tá certo? Abraço, professora. Isso. E a gente é fenomenal. Você teve audiência até da Espanha, viu? Entrou uma figura aí chamada Bárbara Lins aí, deixando um coraçãozinho pra gente. Um abraço, Bárbara, Luceiro. Pronto, Luiz Carlos. Então, e aí? Me conta mais aí. Olha, Ednício deixou um comentário. Só se pode atender a desigualdade, tá? Ou combater a desigualdade com políticas públicas de qualidade. Mas para isso... Perfeito. É preciso ter dirigentes públicos com responsabilidade e sensibilidade. Perfeito? Perfeito. Olha, o professor Girlândio acaba de entrar aqui na nossa live, está mandando um abraço, parabenizando, dizendo que está muito bom o debate. A Fabiana Carvalho, mais uma vez, existem alimentos simples que mesmo na desigualdade podem ajudar as pessoas que não têm condições. Sim. Eu acho que ela fala de educação alimentar. Valquíria Patrícia, esse vírus, depois que amenizar mais, vai deixar muitos aprendizados, muitos ensinamentos. Ela também vem reclamando da falta de água no Recife. Então ela diz que lá
é um dia sim, 4 não, veja. Então, a desigualdade, essas carências todas que nós abordamos aqui, infelizmente, vem impactando Pois é, diretamente no povo brasileiro, especialmente sobre os mais pobres, não é verdade? pois é verdade. Sempre, né? Sempre a classe mais pobre Sempre, sempre, é sempre. historicamente a gente Olha, percebe isso. olha, veja, Alguma veja bem, pergunta, Luiz Carlos? a gente tá chegando ao finalzinho da nossa live. Eu sei que tem muita gente adorando, mandando abraços, Um tá? abraço, pessoal. Viva Letícia, Vivi Lopes, deixando um comentário. Mas para termos governantes eficazes, precisamos também saber escolhê-los Com com cautela. cautela, não é Perfeito, isso? Vivi. Excelente, e as pessoas Perfeito. estão concordando com ela aqui. Então, antes de passar a Perfeito. palavra para você, para as considerações finais, para essa amarração, eu quero aproveitar e fazer um convite para todo mundo que está aqui nesse bate-papo excelente, muito, muito produtivo, para amanhã, às 16 horas, a gente conversar com o professor Girlândio, que também é agente de viagens, tá? Amanhã é empreendedorismo, professor e agente de viagens. Um dos setores mais prejudicados, mais afetados pela Covid-19 no mundo inteiro. Então ele vem Verdade. explicar para a gente dos efeitos disso no Brasil e vem falar para a gente sobre a importância da recuperação desse setor, não só para a geração de emprego, mas também porque viajar também é saúde. Não é isso, meu querido? Pois Meu é. irmão, considerações finais, a palavra é sua, professor Eli Anderson. Pessoal, primeiro eu queria agradecer. Agora eu tô conseguindo ver aqui os comentários. Muito obrigado, pessoal. Não saiam ainda, tá? Pessoal que tá. Ah, ele já tá dando. Calma, pessoal. Vou falar um negócio aí interessante, tá? Calma. Pessoal, primeiro eu queria agradecer a todo mundo que tá dando feedback possível. Muito obrigado. Me sigam. Eu tô sempre aqui disponível. Luiz Carlos, já te dou essa ressalva. Muito obrigado, Luiz Carlos, por todo. Luiz Carlos, ele fez parte da minha história de fato como estudante, é um amigo de fato, estamos juntos, estamos sempre juntos. A gente poderia falar sobre várias coisas ainda aqui nessa live. Luiz Carlos, veio. Uma vez, eu acho que eu até falei isso e tu me deu uma ressalva. Eu falei na escola, em uma das palestras que eu dei lá no Monsenhor, eu falei sobre um poema de Eduardo Galeano que ele falava mais ou menos assim. Ele dizia que perguntaram a ele o que era utopia. E Eduardo Galeano, ele dizia que a utopia está sempre no horizonte. Enquanto eu dou um passo, ela dá 2 passos. Na verdade, ele disse que ouviu alguém falando a ele. Enquanto eu dou 2 passos, ela dá 4 passos. E para isso que serve a utopia, para me fazer seguir caminhando. O que ele quer dizer é que por mais que a utopia ela aconteça, meus amigos, por mais que a utopia ela seja um bem inalcançável, ele vai caminhar em busca dela. Porque enquanto ele caminha, em algum momento ele vai, mesmo ele sabendo que não pode chegar lá, ele vai continuar ganhando coisas em relação a isso. Uma coisa bastante viável sobre Eduardo Galeano é que eu mudaria, Luiz Carlos, esse poema e diria mais ou menos assim. Eu diria que por tanto tempo, Luiz Carlos, a gente vê tantas utopias. Por exemplo, na minha vida foi sempre uma utopia, meus amigos. Ser nutricionista, ser professor, ser amigo de várias pessoas, uma pessoa que, felizmente, recebe muitos elogios por onde passa. Eu falo isso com toda a humildade do mundo. E, para mim, era uma utopia muito forte sair do Monsenhor. Na época, a gente não tinha esse aspecto de Enem, não tinha nada disso. A gente tinha uma dificuldade muito forte. Era uma utopia para mim isso, e eu consegui acabar com várias utopias. E para isso, pessoal, para finalizar a minha palestra, eu diria mais ou menos assim. Eu mudaria essa frase de Eduardo Galeano e diria mais ou menos assim. A utopia está sempre no horizonte. E quando eu dou um passo, ela dá 2 passos. E quando eu dou 2 passos, ela dá 4 passos. E quando eu dou 4 passos, ela dá 16 passos. E para isso serve a utopia, para me fazer seguir caminhando. Porém, se eu acreditar que essa utopia ela pode ser conseguida, ao invés de andar, eu vou correr. Enquanto ela dá 4 passos, eu darei 3. Enquanto ela dá 6, eu darei 5. E eu sei que lá na frente, essa utopia pode ser derrubada e eu conseguirei aquilo que eu puder. Não deixem de acreditar na saúde. Não deixem de acreditar no futuro do nosso país. Eu acho que essa é a grande sacada de ser professor. O professor, ele sempre vai ser alguém, sempre
vai confiar, vai acreditar que a educação é possível. Sei,